Olá a todos, nós estamos hoje fazendo a lição número 12 da série Caráter Cristão, que é o caráter santificado. Então vamos começar ali relembrando um pouco da lição passada, que é o caráter submisso a Deus. A primeira parte da nossa lição de hoje, então, faz uma pergunta com relação a isso. Quais são as características daquele que é submisso a Deus? É manso, tem a força sob controle, sabe reconhecer a autoridade em qualquer lugar ou situação e não fala levianamente contra as autoridades. Esse é um caráter submisso que a gente aprendeu domingo passado. Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você não assistiu esse estudo, está então no YouTube, lição número 11, série Caráter Cristão, Caráter Submisso, da Igreja Metodista de Ibiporã. Antes de começarmos o estudo, então, desse novo tema, que é o caráter santificado, nós vamos ler alguns textos na Bíblia, que se encontram em Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo escrevendo à igreja de Filipe, então em Filipenses 2, 12 e 13. Segundo texto é 1 Pedro 2, 1 a 3, que diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. E o terceiro texto está em Efésios, capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A palavra que segue a esses textos diz: há algo em comum nesses textos? Anote os destaques. Então, eu creio que para mim é o crescimento, né, no caminho da salvação. A salvação, ela não é uma coisa estanque, ela não é uma coisa que acontece e acabou. Algumas pessoas creem que aceitaram Jesus no seu coração, receberam a salvação, e que estão para sempre salvos e você não precisa fazer nada, esperar ir para o céu. Não é bem assim que o apóstolo Paulo nos fala. O apóstolo Paulo fala muito em desenvolver a salvação, em crescer, e isso é o que nós estamos pensando a respeito de ter um caráter cristão. Vamos orar então e vamos caminhar nesse tema aí, ok? Senhor, nós te agradecemos nessa hora pelo privilégio de estudar a sua palavra, de crescer em santificação e crescer na sua presença, principalmente em intimidade contigo. Colocamos o nosso coração diante de ti, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor nos ensine e, acima de tudo, que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vimos até aqui, então, nessas 11 lições, a respeito dos frutos do Espírito, que são próprios do caráter cristão. Então, assim, o caráter cristão impresso em nós, ou a caráter de Jesus que é impresso em nós, é fruto do Espírito Santo que age em nós. Na medida que entregamos, na medida que abrimos o nosso coração e que dizemos para Deus, pode mudar a nossa vida, Ele vai nos transformando e nós vamos tendo o fruto do Espírito. Lembra lá dos gominhos que a gente falou lá atrás? O fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o fruto, e ele tem gominhos, e esses gominhos são, então, faz parte do nosso caráter cristão. Entendido isso, hoje nós vamos começar, vamos partir nesse mesmo tema para um processo e entender que a santificação, ela é o processo que nos aperfeiçoa a ter o caráter cristão. Então, temos assim, tratemos agora do processo pelo qual se aperfeiçoa o caráter cristão, a santificação. Nós vimos, então, onde é que a gente quer chegar, é ter o fruto do Espírito. Eu quero ser mansa,
eu quero ter domínio próprio, eu quero ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Esse é o que eu quero chegar. Para eu chegar nisso, tem um processo, e esse processo é chamado, na palavra de Deus, de santificação, chamado por Wesley de graça santificadora, ou seja, processo de santificação. O que nós vamos ver a partir de hoje, então, dentro desse tema do caráter cristão, é o processo para que cheguemos a manifestar esses frutos do Espírito. A salvação é muito mais do que uma vida contínua e sem fim na eternidade. Ela é um processo dinâmico. Lembra que eu falei que a salvação não é estanque. Ela é um processo dinâmico, um processo de uma nova vida. Eu ganhei uma nova vida em Jesus e eu vou caminhando. Lembra daquilo que eu falei também já aqui nos estudos, que o povo de Deus saiu do Egito, cruzou o Mar Vermelho, mas eles saíram com a mente de escravos e que eles caminharam no deserto num processo de transformação da sua mente, para que então eles pudessem entrar na terra prometida com uma mente renovada, com uma mente restaurada, diferente, para viver essa nova vida. A ideia é a mesma, nós vamos sendo transformados, vamos sendo santificados para ir morar no céu com Jesus, parecidos com Jesus. Então, vamos lá. Então, é um caráter dinâmico através da graça do Senhor Jesus e da ação do Espírito Santo. Lembra que é o Espírito Santo que faz isso em nós. E o nosso papel é entregar todas as áreas da nossa vida para que possamos ser santificados. John Wesley sempre deixou clara essa dinâmica ao enfatizar que aquilo que ele buscava para si e estimulava as pessoas a buscarem era a perfeição cristã, também entendida como processo de santificação. Quando a gente pensa em perfeição, a gente pensa em perfeitinho, né, que é meio aspectos morais a impressão que dá. Mas para John Wesley, perfeição cristã tem a ver com amor. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso para John Wesley é perfeição. Por isso ele busca esse processo de santificação, que é o processo de amar realmente a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como ele amava a ele mesmo. Filipenses 2, verso 12 e 13, que a gente já leu, o apóstolo Paulo nos convida a desenvolvermos com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Ou seja, desenvolver essa salvação. Nós recebemos de graça, Jesus morreu por nós, essa é a graça justificadora. Jesus morreu por nós, nós somos salvos, nós somos perdoados, mas agora nós vamos desenvolver essa salvação. Temos a imagem de crescimento para a salvação. Esse crescimento é o desenvolvimento em relação à salvação, são o caminho para que cheguemos a alcançar a vida plena e abundante em Jesus Cristo. Você quer ter uma vida plena em Jesus ou você quer ter uma vida mais ou menos, né? Para alcançar a vida plena, nós precisamos nos santificar a cada dia. Você entende isso? Se você não entende, coloque perguntas aí que a gente vai responder, porque é um assunto que realmente a gente pensa, a gente pensa em salvação sempre estanque, mas o apóstolo Paulo fala desse desenvolvimento da salvação, que é o processo de santificação. O mesmo apóstolo Paulo nos afirma na carta aos Efésios 4, verso 14, que devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Falando e vivendo a verdade, bem como o amor, nós crescemos em todas as dimensões da vida. Crescemos no nível pessoal, crescemos no nível relacional com o Pai, com nós mesmos e uns com os outros e com o meio ambiente. A vida natural e, portanto, também humana, está dividida em fases: gestação, nascimento, crescimento e maturidade. Então, se você pensar na sua vida humana material, de corpo, vai pensar, uma vez a sua mãe teve um tempo de gestação, depois você nasceu, cresceu e se tornou maduro. A nossa vida e naturezas testificam a esse respeito. Em relação à vida cristã, é a mesma coisa. Nós precisamos crescer em Cristo em todas as dimensões. Nós fomos
gestados, alguém falou de Jesus para nós, teve um namoro aí você nasceu de novo, foi batizado. Agora você precisa crescer para se tornar maduro em Cristo Jesus, crescer na comunhão, crescer no amor uns com os outros, crescer em maturidade pessoal e também crescer em maturidade relacional. Lembrando sempre da cruz, maturidade pessoal é eu e Deus, né? E também relacional, que é eu e os outros em comunhão. Pedro novamente afirma: crescei na graça e no conhecimento de Cristo. 2 Pedro 3:18. Em muitos textos, essa visão de crescimento aparece em expressões como crescei na fé, crescei no amor, crescei no conhecimento de Cristo. Crescimento que visa alcançar a estatura e a medida de Cristo. Efésios 4:13. Um crescimento que passa pela renovação da mente, lembra que eu falei? Dos nossos sentimentos, do nosso ser, visando atingir a plenitude da vida e do caráter que há em Cristo. Isso se refere a um processo, então, dinâmico de santificação, ocorrido dentro de nós, em nós e através de nós. Então, assim, esse processo de salvação acontece dentro de nós, Deus vai transformando o nosso coração. Ele acontece em nós, né, e através de nós. Quando a gente também faz esse processo relacional de testemunharmos, de mudar o nosso jeito de ser, de modo de tratar as pessoas, de acolher as pessoas, tudo isso vai mudando na nossa vida a cada dia. Mas é um ato da graça divina, é o Espírito Santo realmente que age em nós. Chamada por Wesley de graça santificadora. Temos a graça preveniente, que é que Jesus morreu por nós antes mesmo de nós termos nascido. A graça justificadora, porque por causa dessa morte nós somos justificados, nós somos perdoados totalmente. E também a graça santificadora, que é esse processo que nós estamos falando aqui. Tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Nada nós fazemos sozinhos. Essa graça cumpre-se plenamente em Cristo e relaciona-se conosco através da presença da ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 afirma que devemos permitir a Cristo santificar-nos em tudo. Ou seja, quem é que nos santifica? Quem é que produz em nós o fruto do Espírito? O Espírito Santo, porque é fruto do Espírito. Na medida que o Espírito Santo vai entrando no nosso coração, vai tomando posse das nossas vidas, a gente vai entregando tudo ao Senhor, a gente vai sendo transformado. E a santificação, então, é um processo que aperfeiçoa o nosso caráter. Nós queremos ter um caráter cristão, então esse é o processo. A santificação, novamente vou repetir, é o processo que aperfeiçoa o nosso caráter. A salvação, a santificação. E a salvação é um processo, então, dinâmico, e esse processo dinâmico é a santificação que aperfeiçoa o nosso caráter. Isso tudo é feito pelo Espírito Santo em nós. Essa graça, então, cumpre-se plenamente em Cristo, relaciona-se conosco através da presença da ação do Espírito Santo. Afirma que o 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 afirma que devemos, então, permitir a Cristo santificar-nos em tudo, corpo, alma e espírito. Isto é, todo o nosso ser, todos os nossos relacionamentos. O Wesley entendia esse processo como algo progressivo, apesar de crer que algumas pessoas poderiam receber esse dom da graça num momento específico. Deus pode fazer isso de uma vez, Deus pode fazer de progressivo, mas assim, à medida que você vai caminhando com Jesus, você vai mudando, você vai sendo transformado. Você muda o seu relacionamento, o seu modo de tratar as pessoas, o modo como você se relaciona com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu marido, o modo como você se relaciona com pessoas estranhas, o modo como você se relaciona com seu chefe, no seu trabalho, na sua escola, o modo como você vê o mundo é transformado através do Espírito Santo agindo na sua vida. Wesley entendia, então, que isso é progressivo, mas pode ser feito num processo rápido também, porque isso é Deus quem faz, não é nós, não é um processo nosso. Esse processo de santificação não deve ser confundido de maneira nenhuma com legalismo, moralismo, farisaísmo. O que é isso?
O processo de santificação não é eu chegar na igreja e dizer assim, a partir de hoje eu fumava, não fumo mais. Ok, é muito bom que você deixe de fumar, porque isso faz muito mal para o seu corpo. Mas isso não é uma mudança de caráter, isso é uma mudança para o seu bem de saúde. Não é eu mudar por fora. Eu entrei na igreja, mudei minha roupa, mudei o modo de ser, agora eu sou carrancudo, eu era alegre, agora eu sou carrancudo. Eu sou assim, eu sou assado. Não é o que muda por fora. A partir de você vai entrar na igreja, você não pode fazer isso ou aquilo. Ok, tem algumas coisas que a gente tem que deixar, tem outras que a gente deve fazer que a gente não fazia, né? Que é amar, perdoar, ajudar as pessoas, fazer o que a gente pode pelas pessoas. Tudo isso é um processo bom, mas não é o processo de mudança de caráter. A mudança de caráter, o processo que aperfeiçoa nosso caráter é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Os fariseus diziam assim, diziam para Jesus, você não pode fazer um milagre no sábado. Jesus disse, sim, eu sou Senhor do sábado. Por quê? É dia de descanso? É dia de descanso, mas a pessoa está mais importante do que a lei. As pessoas são mais importantes, a necessidade das pessoas. Então, esse é um processo que vai de dentro para fora, não é um processo de fora para dentro. É um ato que ocorre no interior da pessoa, proporcionando mudança da nossa mente, dos nossos valores, de motivos, de sentimentos, do coração e do espírito. Segundo a visão profética de Jeremias 31 e Ezequiel 36. O texto pede que a gente leia Jeremias 31 inteiro e Ezequiel 36 inteiro. Vou deixar para você isso como um desafio e também as duas perguntas que seguem aqui. Você já teve a sua vida algo parecido, significativo, com uma experiência descrita? A sua experiência cristã comprova um contínuo caminhar em que o crescimento está presente? Esses dois textos de Jeremias 31, capítulo 31 inteiro, e Ezequiel 36, falam de textos de mudança, transformação, de que Deus resgata, da importância de que Deus faz na sua vida. Então, isso é uma questão de experiência que é contada ali do povo de Deus. E a pergunta é se você teve esse tipo de experiência, se você algum momento teve. E aí essas respostas, elas não são respostas que eu possa te dar, porque são respostas pessoais. Então você deve pegar o texto ou voltar esse vídeo aí, ver qual é a pergunta e responder isso para você mesmo. Compartilhe então com as pessoas, quer aí no grupo aí do WhatsApp ou presencialmente com alguém, o que Wesley disse quanto às nossas doutrinas. Então, a gente pode fazer um desenho ilustrativo dessa doutrina de Wesley que fala sobre santificação. As nossas doutrinas principais, como metodistas, doutrinas wesleyanas, que encerram todas as demais, são arrependimento. Às vezes as pessoas dizem que a gente não tem doutrina, né? Mas nós temos sim. As nossas doutrinas, elas se resumem em arrependimento, fé e santificação. A primeira, John Wesley, ele faz como se fosse um desenho, uma ideia, para que a gente tenha isso claro na nossa mente. A primeira é o vestíbulo da religião, ou seja, seria a varanda, seria aonde nós estamos, onde eu estou aqui agora, antes de entrar para dentro de casa, que é o arrependimento. Antes de eu entrar na presença de Deus, eu preciso me arrepender. Antes de eu entrar para fazer parte de uma denominação, antes de eu entrar para fazer parte do reino de Deus, antes de eu entrar para ser um cristão de verdade, para eu ter o nome de cristão, né, que eu nasci de novo e fui viver com Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso dizer para Deus, eu realmente errei, eu preciso me arrepender dos meus pecados. A segunda é, então, a fé. Então, que Wesley fala que é a porta. Então, eu entro na presença de Deus, eu entro no reino de Deus, eu entro para a fé em Jesus, eu entro para caminhar com Jesus, eu entro para ser um discípulo de Jesus Cristo, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador pela fé. Se alguém te pergunta assim, mas você acredita na Bíblia?
mas a Bíblia é isso, aquilo, isso vai dizer, pela fé eu acredito. Eu não preciso discutir a respeito disso, porque eu acredito pela fé. A fé, ela é a porta de entrada para a fé cristã, para a vida cristã. A fé é a porta de entrada para a vida cristã. Então, assim, John Wesley acredita que o arrependimento é a varanda, onde a gente chega, ainda não entrou na casa, é um momento de preparação, nós vamos nos arrependendo e aí a gente vira a maçaneta e entra pela fé na vida em Cristo Jesus. E a terceira fase, então, a terceira doutrina é a própria religião, a própria doutrina, a própria palavra, o próprio reino de Deus. Nós entramos dentro da casa e a palavra religião quer dizer religar. Então eu sou religado, eu sou agora novamente, eu estou com Deus para viver uma vida com o Senhor para sempre. Na justificação, nós somos perdoados e salvos. Na santificação, nós somos tomados pelo Espírito Santo para viver em conformidade com o amor de Deus e testemunhar ao mundo a nossa fé. Sem unção, não há santificação. Separação exclusiva para Deus. E sem santificação, não há missão. Isso quem escreveu foi o bispo Richard Santos Canfield, que foi nosso bispo por muitos anos, em seu livro Unção na Dinâmica da Igreja. O bispo Richard, na época, no capítulo 3 de Unção e Santificação, desse livro que eu já citei, diz assim: Wesley não fazia distinção entre perfeição cristã e santificação. Perfeição cristã é realmente um outro termo para santificação. Palavras do bispo Richard. São dois nomes para a mesma coisa, de modo que todo aquele que é santo, ou seja, santo quer dizer separado, a palavra santo no hebraico é kadosh, quer dizer separado por Deus. Todo aquele que é santo é perfeito. Por quê? Porque está buscando a santificação em Cristo Jesus, no sentido das Escrituras. A santidade ou perfeição cristã está ligada à conduta, à vida em Cristo, especialmente à prática do amor a Deus e ao próximo. Wesley dizia: por perfeição cristã, entendo, como tenho dito repetidas vezes, que seja amar a Deus e ao próximo, de modo que possamos nos regozijar sempre, orar sem cessar e em tudo dar graças. Quem tiver essa experiência é perfeito no sentido das Escrituras. Admiti ainda que a santificação, além de ser um processo gradual, lembra que eu falei que a santificação e a salvação é um processo dinâmico e gradual, podia se efetuar também instantaneamente, embora não alcançasse um grau que impedisse seu aumento. Em outras palavras, Wesley admitia que poderia conhecer um grau maior em determinadas pessoas. A santificação é o desenvolvimento do caráter regenerado pela graça mediante a fé. Ninguém é santificado senão pela fé. É a única condição. Ninguém é santificado enquanto não crer. Todos são santificados quando creem. Precisamos crer que realmente o Senhor pode nos transformar. E na medida que nós vamos colocando a nossa vida, colocando as áreas da nossa vida, as nossas dificuldades de temperamento, de modo de ser, de viver, de tantas pessoas, nós vamos colocando, Deus vai nos transformando. Por ser um processo contínuo, é necessário estar constantemente sob a ação do Espírito Santo. É possível haver salvação sem uma nova vida e um contínuo processo de crescimento? Sim, é possível, porque quando o ladrão lá na cruz, aquele que pediu para Jesus, pediu misericórdia, Jesus disse que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Existe então um modo, que você salva. Jesus, a salvação ela é de graça e a gente pode ir para o céu sem ter feito um processo de santificação. Porém, se você não morrer na hora, como foi o caso do ladrão da cruz que morreu na hora, se você está aqui, você aceitou Jesus no seu coração, você deve buscar o processo de santificação.
Você precisa caminhar na medida em que você vai crescendo na presença de Deus. Por que isso é importante? Porque cada dia você vai ser uma pessoa melhor. Porque cada dia você vai ser mais parecido com Jesus. Porque cada dia você vai ser exemplo para os outros. Cada dia você vai poder testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua própria vida. Você pode ser realmente transformado se você colocar isso nas mãos do Senhor. Lembrando, santificação é um processo que aperfeiçoa o seu caráter. Ai, pastor, eu tenho um caráter bom. Ok, mas você pode ficar melhor. Ai, pastor, eu não tenho jeito. Tem sim. Deus pode transformar a sua vida e aperfeiçoar o seu caráter e você ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje. Todos nós podemos colocar lembrando que esse não é um processo seu, é um processo que o Espírito Santo faz em você. É um processo que o Espírito Santo vai tratando com a sua vida, vai transformando a sua vida. Lembra de novo lá do deserto, né? Deus tirou o povo hebreu do cativeiro que estava cativo lá no Egito. Foi Deus que tirou, arrancou de lá com mão forte. Abriu o Mar Vermelho. Quem é que foi abrir o Mar Vermelho? Foi as pessoas? Não, foi Deus que abriu. Esse processo todo é de Deus. Lembra do seu nascimento. Você por um acaso se esforçou para nascer? Não, geralmente sua mãe fez todo o processo. Deus faz todo o processo para que a gente nasça de novo, para que a gente tenha vida nova. Qual é o processo que a gente tem influência, então? O processo de santificação. Da saída do povo do Egito, que é do Mar Vermelho, até a entrada no povo da Terra Prometida, foi 40 anos. 40 anos que Deus fez um processo para transformar aquelas pessoas, transformar e aperfeiçoar o caráter. Aperfeiçoar em eles aprenderem a ter fé, aprenderem a entregar tudo para o Senhor, a confiar plenamente que Deus ia suprir todas as suas necessidades, a confiar e descansar no Senhor, não murmurar. Todas essas coisas foram aprendidas no deserto. Alguns aprenderam, alguns morreram no meio do caminho e alguns chegaram bem felizes na Terra Prometida, saíram e entraram. Outros nasceram no deserto e caminharam e chegaram na Terra Prometida. Eu não sei em qual estágio você está hoje, mas eu posso te dizer que Deus quer aperfeiçoar o seu caráter e a única coisa que você precisa fazer é se arrepender, é ter fé e é entregar diante do Senhor tudo aquilo que realmente Deus vai mostrando para você que ainda precisa ser aperfeiçoado, e Ele vai aperfeiçoar o seu caráter e você vai ter um caráter de Cristo Jesus, um caráter cristão, um caráter santificado. Essa então é a nossa lição de hoje, que fala do processo de santificação. E o estudo termina dizendo para você anotar os textos que foram citados, principalmente de Jeremias 31 e Ezequiel 36, que eu não li, mas que você leia durante a semana. Leia um pouco por dia, medite nisso a respeito da experiência da santificação e também os outros textos que a gente colocou aqui. Se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato. Se você quer o texto da lição, a gente pode mandar para você, só entrar em contato também. Só deixar aí nos comentários, ou no Facebook, ou no YouTube, ou entrar em contato com a igreja, ou também nos grupos de WhatsApp, se você está em algum deles da igreja. Muito obrigada por o tempo que você ficou aqui comigo. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, que essa semana seja realmente muito abençoada. Vamos orar e entregar essa palavra na mão do Senhor. Deus, eu quero agradecer a Ti por esse tempo, pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração, e que esse processo de santificação seja claro nas nossas vidas e que possamos a cada dia sermos um pouco melhor, um pouco mais parecidos contigo, Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Grande abraço.